alunos do LAC Concursos. Sou a professora Débora Botan, professora de Direito Penal, e estou aqui hoje para convidá-los a assistir mais uma aula. Vamos dar continuidade ao crime de peculato, ok? Lembram, aula passada, nós trabalhamos o artigo 312, o crime de peculato. No 312, nós temos o que eu gosto de denominar peculato parte 1. E no artigo 312, eu denomino peculato parte 2, ok? Então, 312, parte 1, 313, parte 2. Então, o objeto de estudo da aula de hoje é o artigo 313, peculato mediante erro de outrem, ok? Peculato mediante o erro de outrem. Antes de fazermos a leitura do 313, vamos relembrar rapidamente o artigo 312. Lá no artigo 312, como que o 312 é estruturado? No caput, o 312, ele apresenta o quê? Peculato apropriação e peculato desvio, no caput, ok? No parágrafo 1º, nós temos o peculato furto. No parágrafo 2º, nós temos o peculato culposo, ok? E no parágrafo 3º, nós temos o quê? Nós temos a extinção da punibilidade se a reparação do dano no peculato culposo precede a sentença irrecorrível ou a redução da pena. Se a reparação do dano, ela é posterior à sentença. Então, significa o quê, professora? Significa que no artigo 313, nós temos 4 formas de peculato, 4 espécies de peculato, quais sejam peculato apropriação e peculato desvio, localizados no caput. Peculato furto, localizado no parágrafo 1º. E peculato culposo, localizado no parágrafo 2º. Lembrando o quê? Lembrando o quê? Que o crime de peculato é o único crime elencado no rol dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública que permite o quê? Que permite a modalidade culposa, ok? Então, vocês viram comigo, já que os crimes praticados por funcionário público com administração pública, eles têm início no artigo 312 e vão até o artigo quê? 327. Esse título fecha aqui, tá? E começa no 312 e vai até o artigo 327. Dentre esses crimes elencados neste rol, o único que admite modalidade culposa é o peculato lá no seu parágrafo 2º do artigo 312, certo? Então, dando continuidade, o artigo 313 traz o quê? Mais uma modalidade de peculato, mais uma espécie, peculato mediante erro de outrem, certo? Vamos fazer a leitura e eu quero fazer uma observação bem interessante aqui com vocês. Me acompanhe. Tem o código, abre o código para já ter o hábito de fazer a leitura, memorizar, compreender melhor o artigo. Não tem o código, não tem problema. Acompanhe aqui a tela. Vamos lá. Peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Essa é a conduta do nosso artigo 313, tá? Peculato mediante erro de outrem. Qual é a pena desse crime? De 1 a 4 anos o quê? De reclusão. Então, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, ok? Ainda eu quero fazer uma observação com vocês aqui. Olha só. Esse artigo, ele define o quê? Ele define uma conduta dolosa, tá? Esse artigo, ele define uma conduta dolosa tão somente. Enquanto que no artigo 312, há expressamente a modalidade culposa no parágrafo 2º, o artigo 313 não prevê modalidade culposa, ok? Ele é descrito somente na modalidade dolosa, certo? Quando vocês pegarem as doutrinas, temos renomados doutrinadores de direito penal.
renomados. Alguns tratam esse tipo penal como peculato estelionato. Então, eles assemelham, falam, peculato mediante erro de outrem pode ser denominado como um peculato estelionato. Então, eu entendo que não deve ser assim compreendido. Eu, professora Débora Botan, acredito que não é a fiel compreensão do artigo 313 falar ou mencioná-lo como peculato estelionato. Por que não é uma fiel compreensão do artigo 313 essa comparação, essa denominação do peculato mediante erro de outrem? Por quê? Porque no artigo 171, que fala do estelionato, nós temos o quê? Uma ação do sujeito criminoso, do sujeito ativo. Para caracterizar o artigo 171, o estelionatário, ele induz a vítima em erro. O estelionatário, ele, sujeito ativo, ele mediante uma ação, ele apresenta uma falsa realidade para a vítima. No estelionato eu tenho o sujeito ativo induzindo a vítima em erro. Ok? Enquanto que no 313 não há essa conduta. No 313 não há que se falar que o funcionário público induziu o particular em erro. Não. No crime do 313, o erro é do particular. O erro advém do particular, ok? O funcionário público não induz o particular em erro. Como não há essa ação do funcionário público, não há que comparar peculato mediante erro de outrem com estelionato. O que esses dois crimes têm em comum? O que eles têm em comum? Obtenção de vantagem indevida. Mas obtenção de vantagem indevida, eu também tenho no peculato apropriação, eu também tenho no peculato desvio, também tenho. Ok? Então não é essa semelhança que permite, que nos autoriza a denominar o peculato mediante erro de ordem de peculato estelionato. Ok? Então eu quero que você preste atenção nisso, estude, compreenda, porque acredito eu que é o mais correto. Então não há que se falar em peculato estelionato. Ok? Por quê? Porque aqui não há uma conduta ativa do funcionário público que induziu o particular em erro. Certo? Mas, e se, professora? E se, né? Sempre tem. E se o funcionário induzir o particular em erro? Aí a situação muda completamente de figura. Se o particular for induzido a erro pelo funcionário público, ok? Aí o funcionário público vai responder pelo crime de estelionato. E não pelo crime do 313. Fechou? Então olha só que legal. Funcionário público se apropria de bem, valor ou utilidade que recebeu por erro do particular. Crime do 313. O funcionário público induz o particular em erro, leva o particular a erro. Nesse caso, não há que se falar no 313. Nesse caso, há que se falar no estelionato. O 313 é um crime próprio, praticado pelo funcionário público. O crime do estelionato é um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Ok? Então, essa observação eu acho válida fazer bem no início da nossa aula, porque quando você for manusear as doutrinas, você vai verificar lá, certamente você irá verificar lá, peculato, estelionato. Ok? Agora você já tem essa visão, já tem essa compreensão a respeito do tema, certo? Então, olha só, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. O que significa esse no exercício do cargo? Significa o seguinte: em atividade. Ok? Em atividade. Quando fala no exercício do cargo, significa em atividade. Ok? Então,
que isso reflete? Qual é a consequência disso? Deixa eu dar um exemplo. Imagine um vizinho, funcionário público. Imagine que você tenha um vizinho que é funcionário público. Trabalhe em uma repartição onde você precisa fazer o pagamento de uma taxa, ok? Você vai até o vizinho e fala, ô vizinho, olha só, imagina que você tem uma certa proximidade dele para poder pedir esse favor. Do contrário, a gente não vai pedir favor nenhum para esse vizinho, ok? Vamos lá. Então vamos lá. Imagina que você tem uma certa proximidade. Então você fala, ô vizinho, olha só, preciso efetuar o pagamento dessa taxa e estou lhe passando o valor. O senhor poderia fazer essa gentileza? Poderia quebrar esse galho? Faz isso por mim. O vizinho fala, faço, tranquilo. Podem passar o valor que eu efetuo o pagamento, depois ele apresenta o comprovante. Ok. O seu vizinho, funcionário, chega na repartição onde ele trabalha, inicia suas atividades e vai efetuar o pagamento a seu pedido. Normal. Ele verifica o quê? Verifica que foi dinheiro a mais. Foi dinheiro a mais. Ele efetua o pagamento no valor devido. E esse dinheiro a mais, esse excesso, ele embolsa. Ele não devolve. Ele não devolve ao particular. Nesse caso, professor, ele praticou o crime do 313? E aí? Não praticou o crime do 313. Por que ele não praticou o crime do 313? Por quê? Porque quando ele recebeu esse dinheiro, ele não estava o quê? No exercício do cargo. Ele não estava em atividade. Por isso, não vai caracterizar esse crime. Então, a conduta é atípica? Não, não é atípica. Ele vai responder, sabe por qual crime? Coisa havida por erro, tá? Então, ele vai responder pelo crime do artigo 169, primeira parte do caput. Ok? Primeira parte do caput. Ele vai responder pelo artigo 169, primeira parte, coisa havida por erro. E não pelo 313. Por quê? Porque ele não estava no exercício do cargo. Olha, eis a razão de nós lermos e compreendermos de maneira muito clara o alcance do tipo penal. Porque se você passa batido nessa situação, você erra a questão. Você não consegue tipificar corretamente a conduta do funcionário público. Então, o funcionário público, olha que legal, o funcionário público somente responde pelo crime do artigo 313 quando? Quando ele recebe indevidamente, valor ou utilidade no exercício do cargo por erro de outrem. Tá? Então, só pratica o crime 313 o funcionário público que está no exercício do cargo e por erro de outrem chega até as suas mãos o quê? Valor indevido. Ok? Utilidade que não era para ser entregue. E ele, ao invés de devolver ao particular e falar, olha, isso aqui não está mais sendo cobrado. Esses objetos não estão mais sendo recolhidos. O senhor me deu valor a mais do que está sendo atualmente cobrado. Ou o senhor está na repartição equivocada. Ao invés disso, ele toma para si esse bem ou essa utilidade. Quando ele toma para si esse bem e essa utilidade, que chegou até suas mãos, porque ele ocupa um cargo público e estava em atividade, por erro de outro, caracteriza o crime do artigo 313. Ok? Caracteriza o crime do artigo 313. Se ele recebeu fora do cargo, não estava em atividade, não irá caracterizar o crime do artigo 313. Tá? Então, olha só. Diante disso, como
podemos definir o crime do artigo 313. Como? Olha só. Pratica esse crime o funcionário público que, no exercício da sua função, conhecedor do erro do particular, recebe dele dinheiro ou qualquer outra utilidade com a intenção de tomar para si o que foi entregue e confiado à administração pública por engano. Então, veja bem, ele recebe no exercício da função o quê? Conhecendo, ele é sabedor do erro do particular. Ele é conhecedor do erro do particular, tá? E toma para si esse bem ou essa utilidade. Isso, quando fala conhecedor do erro, o que caracteriza? Caracteriza dolo. Caracteriza dolo, tá? Então, essa conduta ela é tão somente dolosa. Agora, por erro, ok. O que vem a ser erro para o direito penal? O que o direito penal considera como erro? O que é erro para o direito penal? Palavras bem simples, fácil compreensão. Erro para o direito penal é falsa percepção da realidade. Então, o erro para o direito penal é falsa percepção da realidade. É só isso, ok? Na parte geral do direito penal, nós estudamos erro, e aí nós temos erro vencível, temos erro invencível, temos a vítima induzida a erro por terceiro, temos a vítima que ela se coloca em uma situação de erro, temos N situações, ok? Mas não temos tempo hábil para aprofundarmos erro. Vamos deixar isso para a nossa aula de direito penal, parte geral. O que eu quero, o que eu preciso é que vocês absorvam e compreendam é que erro é falsa percepção da realidade. Se essa falsa percepção da realidade advém do particular, crime do 313. Se o funcionário público induz o particular a esse erro, 171. Aí sim ele comete o crime de estelionato. Nós falamos em dolo, uma conduta dolosa. Agora, o que é bacana de compreender aqui é o quê? É que esse dolo, para fins de caracterizar o crime do artigo 313, esse dolo, ele pode ser o quê? O quê? Perveniente. Ele pode ser superveniente. Ele pode ser o quê? Posterior à conduta do particular. Posterior à conduta. Ok? Como assim? Então, quando fala em dolo superveniente, fala-se em dolo posterior à conduta do particular. Como assim, professora? Vou dar exemplo. Olha só que legal. Esse dolo do funcionário público, ele pode surgir no momento em que o particular está diante do funcionário público, efetuando aquele pagamento indevido, efetuando aquele pagamento em excesso, ou entregando aquele bem indevido, ou fazendo o pagamento na repartição equivocada. Então, o dolo pode surgir no momento da conduta do particular ou depois. Ok? Então, imagine que o particular está diante do funcionário público, efetuando o pagamento. Funcionário público já conhecedor que aquele pagamento é indevido, fica ali, ó. Isso, pode pagar, paga, que eu vou embolsar esse dinheiro. Esse dinheiro é do final de semana. Ou seja, é um dolo imediato à conduta do particular. Beleza. Agora pode ser que o funcionário público, por uma falta de atenção, no momento em que o particular faz esse pagamento, ou entrega essa utilidade, entrega esse bem, o funcionário público nem se atenta que isso não é mais devido, ou que está em excesso, ou
que a repartição dele não é competente para tal. Ele não se atenta para aquilo naquele momento. E o particular realiza o pagamento, a entrega do bem e vai embora. Horas depois, o funcionário propõe, opa, peraí. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Vocês fazerem um investimento aqui no nosso site, apenas 10 parcelinhas aí, a partir de 10 parcelinhas de R$ 35,00, você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, aí, 1/3 das videoaulas aí disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? Então nós temos aqui edital publicado, edital na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de 10h35, mas quero fazer um pequeno merchan para vocês da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100. Então, essas aulas do conhecimento de legislação e conhecimento específico vai ser comigo. Aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior, fique tranquilo. Fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente vai estar conversando, né? E o online, uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí, tá? Língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos, ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurb, tá? Da Limpurb, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários, os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Tá? Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP, por quê? Porque somente esse ano, em 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto aí o lançamento por dia 6/9, tá certo? Estou abrindo aqui, tá, reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim, ó, 65 39, ok? 62 11 42, que eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovado no concurso, ok? Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, né? Além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10h35, isso aqui é gravado em estúdio. Técnico em contabilidade, 10h35, tecnólogo formação de área gestão pública, 10h35 e técnico em assuntos educacionais, 10h35, ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos.